Muito provavelmente você tem o sonho de ter sua casa própria, de ter uma independência financeira, de ter sua casa, seu carro, de viajar no mundo, enfim, você tem algum sonho. Mas antes de fato você conseguir concretizar esse seu sonho, é importante que você transforme o seu sonho em meta. Esse é o terceiro capítulo do curso de finanças que eu criei no início. Nesse episódio você vai finalmente aprender como transformar os seus sonhos em realidade e, obviamente, sem afetar as suas finanças. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de você assistir em algum lugar que eu vou deixar aqui, através da playlist desse curso, porque a sua experiência ela vai ser muito melhor, porque assim que esse vídeo acabar, você vai ir seguindo os próximos episódios do curso. Mais uma vez, eu e meu slide aqui para dar a aula 3 de planejamento financeiro para realizar os seus sonhos. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu era pequena, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu tinha o sonho de ter um Xbox, um Playstation, enfim, qualquer um dos dois. Eu ficava falando pra minha mãe, mãe, eu quero um Playstation, mãe, eu quero viajar pra Disney, mãe, eu quero não sei o que, mãe, eu quero ficar rica. Eu só ficava nesse eu quero. Isso é o que a gente chama de sonho. Você quer isso, você quer aquilo. A gente quer um monte de coisa. Então, como de fato concretizar isso? Como transformar os nossos sonhos em realidade? Para isso acontecer, a gente precisa transformar isso em metas. E é aí que vem o modelo de meta SMART. Qual é o objetivo do modelo de meta SMART? É deixar tudo mais específico, tudo mais claro. Porque sem você deixar o seu objetivo claro, você não consegue correr atrás dele. Eu vou deixar um pouquinho mais específico para vocês entenderem. Bom, quando a gente fala de uma meta genérica ou de um sonho, a gente está falando de quer economizar dinheiro. Supondo, eu vou dar até um outro exemplo que não vai estar aqui, mas enfim. Supondo que você quer ser um milionário. Então, você sempre vai ficar falando, mãe, eu quero ser milionária. Ou não só para sua mãe, para você mesmo, no caso. Eu quero ser milionária. Só que isso aqui é muito vago, você precisa deixar mais específico. Então, o que você faz? Você utiliza o modelo de meta SMART, que é clara, específica e com prazo. O que isso significa? Utilizando o exemplo daqui, depois passando por exemplo do quero ser milionário, tá? Quero economizar R$5.000 nos próximos 12 meses para fazer uma viagem de férias. Vou guardar 417 por mês na minha conta de investimentos. Bom, isso aqui eu explico depois, tá? Então, o que a pessoa quer? Ela quer viajar de férias. Quanto que ela precisa? Ela provavelmente fez seus cálculos lá e ela precisa de R$5.000. Em quanto tempo ela quer? Ela quer em 12 meses, porque muito provavelmente é início do ano e ela já está planejando as suas férias no final do ano. E ela vai precisar de R$5.000. O que ela vai fazer para conseguir conquistar esses R$5.000 até o final do ano? Ela vai guardar 417 reais por mês na conta de investimentos dela. Então, tá vendo que tudo se encaixa, tudo fica mais palpável? Porque se a gente estivesse falando de, sei lá, ele quer só viajar de férias e ele precisa de R$5.000, quando a gente pensa, precisa de R$5.000, fica muito distante da gente. Então, a gente precisa trazer um pouco para nossa realidade, não para nossa realidade, mas tentar fazer parecer palpável pra gente. O que isso significa? O que ele fez para tentar deixar isso palpável? Ele dividiu R$5.000, dividiu por 12, que assim ficou 417 por mês. Ele precisa economizar R$417 por mês. E aí eu ainda fui até um pouco mais profunda, porque às vezes a gente fala que a gente pensa em R$417 por mês, a gente pensa que é muito. Por exemplo, se você ganha 1.500, você tirar todo mês quase ali os seus R$500 dos seus 1.500, é bastante coisa. Então aí eu fui ainda um pouco mais detalhista para parecer um pouco mais palpável pra gente. Então a gente precisa guardar aproximadamente R$13,70. E olha como é que você fez essa conta. A gente vem na calculadora aqui, a gente vem 5.000, o primeiro que ele fez, né? Dividido por 12. 416,66 Aí ele enfim, né? Falou 417 para não precisar colocar esse tanto de 6. E aí, o que eu fiz? 5.000 dividido por 360 dias. R$13,88. Muito provavelmente eu coloquei 365 dias na outra conta. Por isso que deu R$13,70. Mas enfim. Então é muito mais fácil a gente pensar que a gente precisa economizar R$13 por dia ou fazer R$13 por dia do que pensar que a gente vai, precisa economizar ou fazer R$417 por mês. Eu vou dar um outro exemplo que para ficar muito mais palpável agora, sem ser esse exemplo aqui de economizar.
você quer ser um milionário, supondo. Então, normalmente, o número palpável para se tornar um milionário é 1 milhão. Beleza. Então, eu quero fazer 1 milhão em um ano. Como assim 1 ano? Você é doida? Vamos lá. 1 milhão. 1 milhão dividido por 12, que no caso é 12 meses, você precisa fazer 83 mil reais por mês. Isso aqui sem investimentos, tá? Imagina se você estivesse investindo. Agora, vamos transformar isso ao dia. Você tem 1 milhão dividido por 360. Não vou nem colocar 365 dias. Você precisa fazer R$2.777, R$2.777,77 por dia, para no final do ano você ter 1 milhão. Obviamente, é muito dinheiro, é quase ilógico se você não está sendo um empreendedor ou alguma coisa do tipo, e se você já não ganhar relativamente bem, enfim, uma série de coisas. Porém, o que eu quero trazer com isso é que fica muito mais palpável se a gente fazer isso. Quero fazer 50 mil dividido por 360, R$138 por dia. Então, a gente pensar que, por exemplo, se você vende doce na rua, beleza, é só eu fazer R$138 por dia, que no final do ano eu vou ter 50 mil. Então, pensando desse jeito, fica muito melhor pra gente conseguir alcançar. Agora, depois de você fazer ali sua meta, inclusive, sua meta Smart no caso. Inclusive, eu vou deixar um documento aqui no link da descrição, ou aqui embaixo, enfim, com um modelinho de meta Smart para você ir completando de acordo com os seus objetivos, as suas metas, enfim, tá? Para ficar muito mais fácil para você. Beleza, agora você já definiu, já falou qual é o prazo que você precisa, em quanto tempo no caso, o que você precisa fazer, o que você quer, enfim, você já definiu sua meta Smart, agora qual é o próximo passo? Bom, primeira coisa é fazer um orçamento inteligente. Eu já falei sobre isso daqui na aula passada, inclusive se você estiver no YouTube, vai na playlist mais uma vez e vai na aula passada. Se você estiver na Legacy, é só você voltar uma aula. Eu já falei sobre esse orçamento inteligente aqui, como é que a gente faz, nas duas aulas no caso, então isso aqui você já aprendeu. Depois disso, a gente vai precisar fazer a nossa reserva de emergência. A sua primeira meta da vida vai ser fazer uma reserva de emergência. Eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero ter 1 milhão. Não, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a sua primeira meta, no caso, vai ser fazer a sua reserva de emergência. Ela é a sua primeira meta, porque é ela que vai te proteger de qualquer coisa que acontecer durante a sua trajetória de vida, a sua trajetória de estar correndo atrás dos seus sonhos, enfim. Ela, o seu principal objetivo quando você é um iniciante, tá bom? Beleza. Você já fez seu orçamento inteligente, você já montou a sua reserva de emergência. Agora, você vai analisar se você consegue reduzir os seus gastos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Se você estiver em uma realidade que é mais complexo você fazer a reserva de emergência, você tem que analisar se você consegue reduzir os gastos para aos poucos fazer sua reserva de emergência. Agora, se sua realidade ela for um pouquinho mais tranquila, aí muito provavelmente você consegue reduzir gastos em alguma coisa ou fazer mais dinheiro para compensar o que você não reduz. Eu acho que deu para entender. E fazer sua reserva de emergência, beleza? Então, vocês vão estar nesses dois aqui. Quem consegue reduzir, reduz. Quem não consegue, faz renda extra. É isso. Outra coisa é você estar investindo estrategicamente. Isso daqui é um pouquinho mais complexo, porque exige muito mais conhecimento sobre investimentos. E nos próximos módulos eu vou estar falando sobre como a gente pode, investir de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, enfim. Então não se preocupe com isso aqui agora. Entenda que você precisa disso para cumprir suas metas. É só através dos investimentos que você consegue cumprir suas metas. E, obviamente, ajustes ao longo do caminho. Por exemplo, se hoje eu acordo às 7, tudo no exemplo, acordo às 7, durmo às 10, durante um tempo eu estudo para minha faculdade, durante um determinado tempo eu trabalho em uma empresa, então a minha rotina é essa. Então eu preciso, como posso dizer, eu preciso tentar encontrar maneiras de alcançar as minhas metas de acordo com essa rotina, a rotina de hoje. Então se a sua rotina mudar amanhã, é importante que você ajuste o que você tenha planejado durante esse processo da sua rotina mudar, ou de alguma coisa acontecer, se você viajou, se seu salário aumentou, se você virou empreendedor e você conseguiu escalar a sua empresa, já está ganhando muito mais, enfim.
muitas coisas podem mudar, então é por isso que você precisa ficar muito ligado nisso, de realmente estar ajustando ali o tempo todo a sua meta ali que você colocou, seja ela financeira. Obviamente eu estou falando mais relacionado às finanças, porque eu sou dessa área, mas se você tem o sonho de, sei lá, passar em um vestibular, então você também precisa dessas metas smart. Eu preciso estudar, eu quero passar em até, sei lá, em até 5 meses. Então você coloca lá, em até 5 meses eu quero passar no vestibular porque eu quero ser, sei lá, médico, que eu quero ser, não sei, alguma coisa que você se interesse, quero ser advogado, enfim. E aí você vai colocar lá em até 5 meses, eu vou estudar todos os dias, 1 hora por dia, 2 horas por dia, enfim. E aí você vai se ajustando nisso. É isso. A próxima aula a gente vai falar sobre dívidas, como que a gente pode acabar com nossas dívidas, como que a gente pode analisar elas e finalmente acabar com elas. Então, caso você não tenha dívidas, não faz muito sentido você assistir ela. Então, você pula ela e assim você já vai estar. Eu não vou lembrar o quinto capítulo. Eu não vou lembrar. Mas enfim. Então, pode pular ela, fica tranquilo, você não vai perder muita coisa caso você não tenha. Caso você tenha, não deixa de assistir o quarto capítulo. Tchau, até o próximo capítulo.